Olá, estamos iniciando mais um programa Conhecendo o Ministério Público. Nos últimos 5 anos, a apreensão de adolescentes no Rio Grande do Sul aumentou 22%. O índice chama atenção se comparado com prisões de adultos no mesmo período, que tiveram diminuição de 1,5%. Para analisar os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado, convidamos a promotora de justiça Juliana Bossardi, que atua no Centro Integrado de Atendimento à Criança e ao Adolescente, CIACA, em Porto Alegre. Doutora Juliana, quero dizer que é um prazer tê-lo aqui conosco no programa. De 2010 a 2014, aumentou o número de apreensões de adolescentes no estado. Passou de um pouco mais de 25 mil para um pouco mais de 30 mil. Qual a sua avaliação sobre esse quadro? Inicialmente, quero agradecer a oportunidade de estar aqui conversando com você e acho que não há como dissociar esse dado da questão da criminalidade como um todo. A violência está aí, né? Nós como cidadãos nos deparamos dia a dia com essa questão, mas a questão infracional, analisando a parte, acho que um grande percentual desses problemas é a falta da capacidade das escolas mediar os conflitos, assim como dos próprios pais. Então, esse número crescente, acho que vem de uma cultura de trazer todo e qualquer fato, que às vezes nem é um fato típico, né, para o direito penal, e que se leva a registro sem aquela possibilidade anterior de solucionar um conflito e acaba, então, fazendo esse número parecer muito maior do que ele é. Pois a estatística, os dados da Secretaria de Segurança Pública do Estado mostra também, mais precisamente, que 84 adolescentes são apreendidos por dia. Como encara essa média? Acho a média alta e ela parece realmente, num primeiro momento, muito assustadora. Acho que dentro deste número de 84 entra uma boa parte da questão proveniente realmente das escolas e dos conflitos familiares e a questão social, que é muito forte, aí o problema da drogadição também, ele vem num crescente e não há como dissociar deste fato. Para você ter uma ideia de que tudo que é registrado realmente não se segue e que não configura exatamente um fato típico, um ato infracional que será instruído, é que com os dados de janeiro agora, só para ter uma ideia, no Ministério Público ali no CIACA, né, destes boletins de ocorrência que são registrados de apreensão de adolescentes, entraram para as promotorias 131 procedimentos para apuração de ato infracional. Foram arquivados de plano 79. Então, isso já mostra que nem tudo que é registrado é efetivamente um ato infracional que será levado a termo, a seus últimos fins do processo. Então, seguiram 52. Desses 52, nem todos também, ao final do processo, serão adolescentes que serão condenados. Então, o número não é um número absoluto, ele tem que ser visto com uma certa relativização, porque nem tudo que é registrado e nem todo menor que é apreendido efetivamente cometeu um ato infracional. Pois eu ia lhe pedir justamente os números do CIACA para se ter uma ideia dessa realidade. Então, assim, para reforçar, né, o que eu vejo de todos esses registros que são feitos, nessa proporção, se entram 131 em média ao mês e seguem só 52, nós estamos falando menos de 50%, né? Então, é uma média que é razoável, ela não se torna tão assustadora diante do fato de serem 84 adolescentes apreendidos por dia e toda essa média dos 5 anos, né, que a Secretaria passou de dados. Eu acho que ato infracional que segue tramitando são efetivamente aqueles graves, né, e que não correspondem a esse número todo apresentado de um primeiro momento.
A senhora entende, então, que o fato de cada vez mais adolescentes estarem praticando atos infracionais, isso está ligado com problemas sociais? Exatamente, não tenho dúvida disso. A criminalidade, a violência, o tráfico, né, que é o nosso maior problema na questão dos bairros, nas vilas, ele é o norte aí de muita dessa criminalidade que acaba, a gente sabe, né, revertendo para os adolescentes infratores. Essas ocorrências em Porto Alegre, que a senhora está acostumada, são ocorrências de atos infracionais mais leves ou mais graves? A grande maioria desses atos infracionais leves, né, que são esses que são arquivados, que se verifica que é uma briga lá na família, é uma discussão no interior do colégio, é aquela falta de intervenção, e aqui não vai uma crítica, né, aos operadores da educação, mas é a falta de uma intervenção mais pronta, né, lá da escola, ou a falta de limite dos pais, né, também de uma educação que faz com que realmente o jovem, né, siga uma linha fora dessa questão do ato infracional. Então, acabam sendo os leves que são de maior proporção. É óbvio que existe, sim, um aumento da criminalidade, e isso reflete no adolescente infrator. Acho que hoje existem mais roubos, existem mais tráficos e eles estão revestidos de maior gravidade. Nunca se usou tanta arma de fogo, nunca se apreendeu tanta arma de fogo. Mas eu não acho que eles representem o maior número. Claro. Mas as ocorrências mais comuns são estas que a senhora citou agora. São nas mais leves, ameaça, lesão, perturbação de tranquilidade. E as mais graves, que realmente é o que chega para nós lá para a instrução, é o roubo, é o tráfico, é a receptação e, numa porcentagem menor, o homicídio. E as drogas, posso dizer, está associada, muito ligada, na maioria das vezes, a essas ocorrências? Sim, muito ligada. A posse da substância entorpecente, que daí nem chega para nós, fica lá no âmbito realmente da apreensão e da audiência de apresentação. E depois o tráfico, com certeza, tem um adolescente que trafica não para realmente com o fim de obter a vantagem, mas trafica para comprar a droga, porque é usuário. A droga sempre está, de uma forma ou de outra, ela está envolvendo ao ato infracional, com certeza. Claro. E quais são as medidas que o adolescente infrator está sujeito, doutora Juliana? O Estatuto da Criança e Adolescente dispõe no artigo 112 as medidas que podem ser aplicadas no cometimento do ato infracional. Ela começa da simples advertência, que é uma advertência que se faz no sentido de orientar o adolescente. Depois temos a obrigação de reparar o dano, num caso em que envolve que o adolescente tenha quebrado uma janela e que possa reparar o dano. Depois temos a prestação de serviços à comunidade, que se equivale mais ou menos como é a pena, né, do imputável. A liberdade assistida, que é uma intervenção mais pronta do Estado no sentido de orientar e fiscalizar toda a atividade do adolescente no seu dia a dia. E depois passamos para as medidas restritivas, que são a semi-liberdade e a medida de internação, que esta sim seria a mais gravosa. E essas medidas, elas são sugeridas todas pelo Ministério Público diante do juiz? Sim, algumas dessas medidas podem ser ofertadas desde já, quando da apreensão e da apresentação, que são oferecidas então pelo Ministério Público e homologadas pelo juiz, e daí o processo se extingue ou se suspende até o cumprimento, e ao final do processo, depois de instruído e sendo o adolescente condenado, o Ministério Público sempre sugere a medida mais adequada, mas cabe ao juiz aplicá-la e decidir sobre que medida será aplicada. Voltando àquelas ocorrências mais de rotina, até a senhora já referiu alguma coisa, muitas delas são geradas na escola. Sim, e também muitas delas param na polícia. Qual é a sua avaliação sobre isso? Eu sinto que existe mais a necessidade de uma intervenção da escola na justiça restaurativa, né, que se aplica também já na parte da execução da medida socioeducativa. Se houvesse essa intervenção com a aplicação dos institutos da justiça restaurativa
e um controle maior, eu acho que esse número seria bem diferente, Marco Aurélio. E a própria, como eu lhe disse, né, até para exemplificar, semana passada na Justiça Instantânea chegou um ato infracional de ameaça que o menino teria ameaçado o pai. Ele pegou a motocicleta do pai, sem a permissão, obviamente, não tem carteira de habilitação, e o pai, quando descobriu, bateu no menino. E ele disse ali no termo de declarações. E o menino ameaçou ele com uma faca. Não, vou embora, não faz mais isso. Daí chegou um adolescente lá para mim, numa postura extremamente comprometida, não olhava para mim, mexendo no celular, desrespeitoso, até debochado. E daí eu disse, qual é a tua versão? O que tu tens a falar sobre isso? Que me adianta vocês me chamarem aqui depois que a coisa aconteceu? Então veja que a coisa começa lá na família, né? E para um adolescente chegar a isso e achar que é lá no Ministério Público que a coisa tem que se resolver, é muito equivocada essa versão. Eu disse assim, olha, não é assim, a gente está aqui para agora ver a questão da responsabilidade da tua conduta. Agora eu não quero falar nada então. Vocês deixam a coisa chegar assim, vocês, como se passasse a responsabilidade para o Estado, para o Ministério Público, para o juiz, para o Conselho Tutelar, muitas vezes. E a gente sabe que o problema está lá, na estrutura familiar, na questão familiar, na educação. Então, eu acho que é de baixo. O investimento, a questão é na educação, é na família. A importância da família é tudo hoje em dia. Com certeza. A gente vê alguns adolescentes também que têm fato único e vê uma família mais presente, mais interventora. E a gente percebe claramente que é um deslize, aconteceu. Óbvio, vai ser responsabilizado, vai receber a medida. E a gente vê claramente outras que as mães vão lá e ficam indignadas com as medidas que os adolescentes recebem. Meu filho não tem direito de errar, meu filho não fez isso porque tinha isso, dando explicações. Então a gente vê no comportamento dos pais o reflexo que isso faz para o comportamento do jovem. E para tomar essas medidas, o promotor de justiça se apoia no Estatuto da Criança e do Adolescente. Sim. Então eu lhe pergunto qual a importância do ECA como ferramenta no trabalho do promotor de justiça, principalmente com adolescentes infratores. O ECA realmente é um estatuto que essa legislação de 1990 veio para modificar substancialmente a nossa atuação. Ele trouxe toda essa questão da justiça, né, infracional, trazendo todos os limites, todos os nortes e também em relação à execução da medida socioeducativa. E mudou, né? O adolescente infrator, que era chamado de o menor, né? E era o antigo código de menor, hoje trocada toda a questão de nomenclatura, trouxe toda também uma modificação por trás, uma questão estrutural que dá bases para todos os órgãos, eu não digo só o Ministério Público, ligados à justiça, né? Da questão do ato infracional, a aplicarem, a acompanharem o processo, a estabelecerem a garantia, a ampla defesa também ao adolescente infrator e, de outro lado, também para a aplicação dessa medida para o juiz ter o norte, para as questões que eles podem avaliar, porque não é só a questão do ato infracional receber a medida socioeducativa. Existem outras medidas no ECA, por exemplo, na liberdade assistida é muito comum que a gente sugira que além de uma PSC, que se aplique a obrigação de frequência escolar. Isso são medidas também elencadas, medidas protetivas, a fim de que se construa, né, um conjunto de não só a medida aquela, a repreensora, a medida também que vai auxiliar na socioeducação do adolescente. A promotora de justiça trabalha diretamente na instrução do processo. Agora, eu gostaria que falasse qual o papel de cada promotor ali no SIACA em Porto Alegre. Certo. Então, ali no SIACA somos 4 colegas, são 4 promotorias, e o SIACA, ali nas promotorias, nós somos os responsáveis, então, 3 colegas que atuam diretamente no recebimento dos expedientes para apuração de ato infracional e fazem a oitiva do adolescente, acompanham a audiência de apresentação e, não sendo o caso de extinção do processo no primeiro momento, do arquivamento, do oferecimento da remissão,
os colegas oferecem a representação, que é o que se equipara à denúncia no processo criminal. Com esse impulso, oferecida a representação, ela é remetida então à 4ª Vara do Juizado e da Infância, no Foro Central, onde há um juiz, e a minha função ali então é de acompanhar o processo desde o oferecimento da representação até o final do julgamento. E qual a importância, doutora Juliana, de se ter o Ministério Público como fiscal da lei e outros órgãos, como o Judiciário, a Polícia, Defensoria Pública, trabalhando todos de maneira integral dentro de um mesmo prédio? É efetividade, né, Marco Aurélio? A efetividade, eu vejo com muito bons olhos a questão da justiça instantânea, que é a chamada, que se aplica ali no SIACA, né? O adolescente já é apreendido, já é trazido para uma delegacia especializada para atendê-lo, ele sai da delegacia, é ouvido pelo delegado, aguarda o momento, então, da apresentação para o promotor ou diretamente para o promotor e o juiz de direito, e ele já sai dali sabendo que ou ele vai permanecer internado provisoriamente ou ele vai receber já uma remissão com aplicação de medida. Então, tudo funciona muito bem, muito rápido, e essa efetividade é magnífica. É realmente o sonho, eu acho, concretizado, né, daquelas pessoas que viram isso como uma forma realmente de bem atender essa área que é tão importante e merece, com certeza, toda a nossa atenção. E que não são todas as capitais, digamos assim, que têm, eu acho que essa integração. O juiz o Rio Grande do Sul foi muito pioneiro nessa questão, né? Antigamente, as promotorias atuavam dentro da antiga FEBEM. E quando se reestruturou a fase, a FEBEM virou fase e se criou a Justiça Instantânea, que é um projeto do juiz do Saraiva, do Leoberto, também da doutora Vera Deboni, se criou essa justiça e até hoje ela é exemplo, e a doutora Vera Deboni faz incursões por todo o nosso Brasil para mostrar como nossa justiça funciona. A senhora já falou sobre os tipos de infrações, de ocorrências aqui em Porto Alegre, mas eu gostaria que falasse um pouco mais sobre o perfil desse adolescente infrator. Bem, o perfil, assim, eu diria que a grande maioria é um perfil de um adolescente que vem de uma estrutura de família muito prejudicada, que tem uma fragilidade bem importante, ou questão de pais separados, pai ou mãe abusador, pais já envolvidos com a questão do tráfico de drogas, não estão estudando, né, não trabalham tampouco. É o grande perfil dos jovens que acabam daí cometendo aqueles atos infracionais mais graves, né? Que vêm para o tráfico e depois vem o roubo, e o homicídio realmente, de todos os nossos homicídios, eles estão ligados ao tráfico. A disputa pelo ponto de tráfico, muitos deles têm a ver com o adolescente, para ele entrar num grupo desses de tráfico, ele precisa matar para mostrar que tem poder e que pode participar. Esse é o caminho final do adolescente. Então, é um adolescente que sim tem uma fragilidade importante desde o início, lá que começa na família, e depois a escola não socorre, e muito menos o Estado. Nós estamos aqui pontuando muito o papel da família, a importância da família, mas a da escola também é muito importante para que não se chegue, né, nisso que a senhora está contando aqui. Com certeza. Os casos que chegam da escola, que não são resolvidos no primeiro momento, ou com o arquivamento, ou com a questão da remissão e a própria justiça restaurativa, que chega quando é uma lesão mais grave, e isso ocorre, não é que não ocorra, ocorre. Tivemos essa semana mesmo a instrução de um processo que a menina foi depor a vítima e ela levou tantos socos na barriga que talvez agora ela tenha que remover o baço. Então, existe uma violência pontual, é claro. Mas, para chegar nisso, como é que chegou nisso? A gente se pergunta, né? Por que não se procurou lá
a orientação pedagógica, né, a orientação psicológica, por que o aluno não tem a abertura para buscar na própria figura do professor, aquele professor mais amigo, para dizer, está acontecendo isso, eu estou com medo. Se houvesse essa troca aluno-professor, essa intervenção, a gente sabe da questão das escolas municipais, estaduais, a questão da defasagem de funcionários, de professores. Então, eu acho que ali, nessa troca realmente da relação aluno, professor, escola, se impediria muito o registro de atos infracionais. Voltando ao início do programa, quando dissemos, né, que aumentou o número de apreensões de adolescentes, mas em contrapartida houve uma diminuição do número de prisões de adultos. A senhora entende que os menores ou os adolescentes Sim. estão cada vez mais sendo usados para praticar crimes? Sim, esse fato é bem importante e bastante recorrente. A gente vê no ato infracional de tráfico de drogas, sempre há um adolescente, por trás tem o gerente do tráfico, o chefe do tráfico e que utiliza um adolescente. Mas eu acho também que tem uma outra questão que também ela deve ser pontuada. São várias criminais na comarca de Porto Alegre e só uma vara de ato infracional. E a nossa vara de ato infracional, por ser única e porque eu acho que concentra, então, todas as decisões em um único juiz, né, num único cartório, ela se mostra mais unânime, mais coerente do ponto de vista de quem vê que nós temos várias criminais e cada juiz tem entendimento diferente. E a gente seguidamente ouve, o juiz liberou, o juiz concedeu a liberdade provisória, o juiz não deixou preso. E na questão do ato infracional, como é um juiz só, se mantém sempre uma constância. Um padrão. Exatamente. E eu acho, ao contrário do que todo mundo diz, que com menor não dá nada, que a justiça instantânea é muito efetiva, que a nossa justiça na 4ª vara do Juizado da Infância é muito efetiva e também a vara do 3º Juizado da Infância é muito efetiva na execução das medidas socioeducativas. E acho que hoje o adolescente, sim, fica muito mais internado do que o imputável numa vara criminal. Porque há essa predisposição a realmente, a não só apurar e responsabilizar, mas também a aplicação do ECA na questão da socioeducação e da ressocialização. Nós estamos chegando ao final do nosso programa, doutora Juliana, mas a senhora tem ainda um minutinho para as suas considerações finais. Bom, mais uma vez agradecer a oportunidade de estar aqui, então, conversando sobre esse tema e dizer que a minha experiência, então, neste 1 ano e 4 meses de instruir processos de adolescente infrator, tem demonstrado que, mais do que nunca, eu acho que a participação da família e da escola deve ser muito relevada pelo Estado e no momento em que nós tivermos realmente essa atenção que o próprio Estatuto exige, nós vamos ter números muito mais favoráveis. Claro. E eu acho que é importante também campanhas. Com certeza, conscientização, prevenção, na questão da educação e da própria prevenção do ato infracional seriam muito bem-vindas. Claro, porque não pode acontecer o que está acontecendo hoje. Cada vez mais a participação de adolescentes em delitos, mesmo que sejam pequenos delitos. Exatamente. Ok, então, doutora Juliana Bossardi, que atua no SIACA aqui em Porto Alegre. Mais uma vez, eu agradeço a sua participação no programa, a sua gentileza em aceitar o nosso convite. Imagina, prazer foi meu, muito obrigada. Ok. Se você tem críticas, sugestões, mande um e-mail. Mande um e-mail para o endereço eletrônico que está na tela. Lembramos também que esse quadro poderá ser revisto em nosso canal no YouTube. Na próxima semana, voltaremos com mais um assunto de interesse da sociedade no programa Conhecendo o Ministério Público. Até lá!